Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Fonseca, sou contador, sócio da SBF Contabilidade, fundei ela em 2019 e eu tô aqui para a gente falar um pouquinho sobre a minha especialidade, sobre a minha história também, falando um pouquinho de finanças e contabilidade. Bom, é um prazer ter vocês aqui. Esse curso vai ter 10 módulos, tá? Agora a gente está aqui na introdução. Como é que vai funcionar? A gente vai falar sobre 10 temas principais, que é a minha experiência, que é a minha vivência no dia a dia dos empresários. E nesses temas a gente vai falar um pouquinho da realidade, como funciona, um pouquinho da parte técnica, mas principalmente da parte de vivência e dos insights que você precisa para descomplicar um pouquinho as finanças e a contabilidade para os empresários. Bom, lá no site da minha empresa, www.sbfcontabilidade.com.br, você vai ter o contato da gente, o Instagram, o lugar onde a gente funciona. A gente tem um podcast Conecta SBF, que a gente traz clientes e convidados para falar sobre temas empresariais. Já falou de valuation, já falou de vários temas, a gente fez conteúdo já de finança, tributário, já fez séries, mentorias da área de saúde, educação, a gente está fazendo mentoria de todas as áreas. Então, convido vocês a curtir esse conteúdo, que é muito enriquecedor, que é um complemento de tudo que a gente vai falar um pouquinho. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, a gente vai criar ali um contato, onde você vai poder entrar em contato, tirar essa dúvida com a gente ali, fazer uma consultoria com a gente, tá? Tirar algumas dúvidas, vai ser um prazer atender vocês. Olá pessoal, tudo bem? Você chegou no primeiro módulo do curso. O nome do módulo: Pare de misturar e separe suas finanças uma vez por todas. Bom, esse é um tema muito recorrente ali, que todos os empresários têm. Eles entendem que a empresa e o CPF deles são a mesma pessoa, e na verdade não é. Isso é um grande erro, tá? De você misturar as contas. Por que é um grande erro? Primeiro ponto: você nunca vai saber se o problema está na sua empresa ou se está em você, tá? Muitas empresas quebram e são boas, muitas vezes porque o sócio ele mistura um pouco as suas finanças com o da empresa. E aí, quando a gente tenta entrar numa consultoria, entrar dentro de um determinado trabalho, a gente já não consegue identificar ali o que é a despesa da empresa, o que é a despesa dele, o que é essencial à empresa ou não. E muitas vezes está dando prejuízo, então com uma margem ruim, devido a esses hábitos ruins dos empresários. Ah, Bruno, mas é normal. Sim, é normal. É normal não. É comum, mas não é uma situação legal de você fazer. Isso pode acabar com a sua empresa, né? Então a gente vê muito esse erro. E como é que a gente vai fazer em relação a isso? Então, primeiro ponto, vocês têm que entender que, segundo ponto, né, que a gente já falou primeiro, o segundo ponto que a gente precisa entender é que a empresa é pessoa física. A empresa e a pessoa física são entidades diferentes, tá? Se são entidades diferentes, eles são pessoas diferentes, como se fossem duas pessoas. A pessoa jurídica é uma pessoa e a pessoa física é uma outra pessoa. Então a pessoa jurídica tem seus gastos e a pessoa física tem seus gastos. Então quando você coloca lá uma escola do seu filho como um gasto da sua empresa, tá errado. Isso é um teu gasto pessoal. Ah, Bruno, tem coisas que vocês podem convergir, tá? Que são híbridas. Aí também não tem como entrar muito do que é o 100% assim, mas por exemplo, você usa um carro para trabalhar, aí você compra um carro e bota a despesa do carro lá, vai ter parte que você vai trabalhar para você, vai ter parte que vai ser para o pessoal. O correto seria separar a despesa do que você usa o carro para o seu pessoal e separar da pessoa jurídica.
Mas isso às vezes na prática não acontece, coloca ali, né? Outra situação, plano de saúde, né? Plano de saúde muitas vezes coloca como gasto ali da empresa, mas até aceitável, porque o plano de saúde, o dono, né, acaba trabalhando para a empresa, funcionando para a empresa, então não é tecnicamente errado fazer isso. E como a gente pode separar definitivamente as finanças? Então, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa que você precisa identificar são os gastos incomuns, né? Assim como eu falei, carro, plano de saúde, e tentar, quando você fizer a sua projeção financeira, tirar esses custos e saber de fato quanto a sua empresa está faturando, porque isso vai fazer muito sentido para você quando você começar a visualizar e você entender que a sua empresa deixa 20, 30 mil. Você tem o seu Prolabore, que a gente vai falar um pouquinho num outro módulo sobre Prolabore e dividendos. E aí isso vai acabar com que você saiba se a sua empresa é rentável ou não é rentável. Então, você pode às vezes colocar um plano de saúde. O ideal é você definir um Prolabore como salário, como se você fosse assalariado da empresa, e receber por isso, porque você está dirigindo uma empresa. Ah, Bruno, mas qual o valor correto? Cara, um valor talvez de mercado, mas dentro da realidade da sua empresa. Se a sua empresa tem de lucro 20, 30 mil, não faz sentido você colocar 20, 30 mil de Prolabore mensal como recorrência, entendeu? Então tem que ser uma proporcionalidade em que você consiga visualizar a efetividade disso. Em casos práticos que a gente entende, é basicamente isso. Então, por exemplo, quando você separar os gastos da empresa, você vai entender ali que às vezes ela estava com 10 mil de prejuízo. Quando você identificar ali que você tem gastos que você está fazendo e recortar esses gastos, tirar esses gastos, você vai ver se a sua empresa deu 20, 30 mil. Mas Bruno, aquilo ali é o meu salário, eu preciso pagar minhas contas. Não. Você tem que ter sua gestão da sua pessoa física dentro do que você consegue tirar dentro do Prolabore, que é o ideal. Ah, Bruno, mas aí a gente tem o dividendos. Sim, tem o dividendos, que é o lucro da empresa. Então, quando a empresa tem a sua receita, tira os impostos, as suas despesas, tira o seu Prolabore, sobra um lucro. Esse lucro, de fato, é o lucro em que você vai tirar como dividendos. E aí sim, você vai conseguir desenvolver, fazer o que você quiser. Mas esse dividendos é um dinheiro extra para você conseguir ajustar suas finanças pessoais. Mas o que a gente tem como conceito é definir o seu Prolabore dentro da sua estrutura da tua empresa, para que a empresa tenha o seu lucro mesmo com o seu Prolabore, tá bom? Fica a dica. Primeiro ponto que você tem que fazer quando você olhar para suas finanças, que é tentar fazer um diagnóstico, é identificar os gastos pessoais. Então, o gasto que você vai lá, faz um lanche, o teu almoço, algumas situações assim, de pagar a escola, esquece isso. Pagar aquele curso que você vai pagar para o seu filho, a faculdade dos seus filhos. Então esquece isso. Tire isso do seu custo da sua empresa e entenda quanto ela de fato teve de lucro, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau.